Olá, muito feliz por você ter acessado esse vídeo ou no aplicativo Escola da Vida Cristã ou pelo YouTube ou pelo Instagram. O objetivo desse vídeo é comentar sobre esse livro aqui. O livro No Meio de Vós como Quem Serve. É um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, escrito por Dom Armando Buchol, em 2023, pelas edições CNBB, a sua publicação. É um livro que se destina para a formação de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da nossa Igreja Católica, na qual eu faço parte. Por orientação da nossa paróquia, esse livro ele vai ser utilizado neste ano, como diz aqui, para a formação dos ministros e para a recapacitação daqueles ministros que já exercem essa atividade. E estou fazendo isso em forma de videoaulas. Por quê? Porque eu trago uma bagagem profissional de mais de 25 anos na área de treinamento e desenvolvimento, na área de RH. Trabalhei durante 25 anos na área de desenvolvimento humano, atuando no alinhamento de competências, de habilidades, como treinador, como professor, instrutor dentro da área de treinamento, o que me proporcionou a graduação em pedagogia com ênfase na educação corporativa. Também sou graduado em teologia e isso me credencia a comentar esse livro em forma de aula. Lógico que essas minhas anotações, em nenhum momento ela tem o objetivo de sobrepor ao que vai ser, digamos assim, ensinado, divulgado em nossa paróquia, ou em forma de encontros, ou em forma de aula. Eu estou unindo a minha competência, digamos assim, a minha especialização profissional de transformar as leituras, algo que eu fiz durante 25 anos, transformar os textos, as teorias em apostilas, em aulas, ou seja, transformar o que a gente lê em forma de uma didática, de uma aula, sem ferir, logicamente, o embasamento principal do autor. E eu gostaria de dividir isso aqui com vocês. Vai ser muitos vídeos que são as minhas anotações, que poderão auxiliar aos encontros oficiais que serão feitos na paróquia. Essas minhas videoaulas, ela não vai substituir os encontros oficiais relacionados ao livro que irão acontecer em nossa paróquia. Então, ele é uma ferramenta também, as minhas anotações, não é? E aqui, nas anotações, eu paro na página 9. Na página 9, esse meu vídeo ele vai ficar centrado só na página 9, porque eu encontrei muita informação. Só na apresentação do autor. Não está inserido em nenhum capítulo ainda. E eu quero dividir com vocês. Se vocês estão de posse do livro, por gentileza, por favor, abram na página 9, que é a apresentação, que temos muita informação que eu gostaria de dividir com vocês, que eu aprendi e que eu descobri. Muitos de vocês já sabem, então acho importante vocês também analisarem essas minhas descobertas juntos, não é? E eu parto da premissa que quando desenvolvemos os outros, crescemos juntos. Então a apresentação ele diz assim, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, não é? Eucarística, é uma presença importante em nossa vida eclesial e pastoral. Olha só, já de início ele coloca duas palavras para mim que eu parei.
os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão são uma presença importante na vida eclesial e pastoral. Eclesial e pastoral. O que significa eclesial e pastoral? Primeira pergunta, primeiro questionamento, e eu fui atrás. Vamos ver qual é o significado e por que a nossa atuação é importante na vida eclesial e pastoral. Vamos ver, tem uns slides aí que eu preparei. Vamos observar. Aí está o slide. Veja que eu escaneei a minha página em que eu fiz os meus rabiscos aí, as minhas anotações com as duas palavrinhas. Repetindo. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, na apresentação do autor, o Dom Armando Buchol, diz que nós somos uma presença importante em nossa vida eclesial e pastoral. Vamos ver ali. Eclesial, por quê? Por que somos importantes? Porque se refere a tudo o que é relativo à igreja. Tudo que é igreja. No seu âmbito e aos seus membros, né? E a pastoral se refere à ação mais específica, por exemplo, de cuidar, de orientar e promover o bem-estar dos fiéis, dentro de um contexto religioso, espiritual, seja dentro ou fora dela. Bom, agora já ficou mais claro, então, que a nossa atividade ela entra dentro de um todo e dentro de um ponto específico. Veja que nós não somos uma atividade assim particular, nós não formamos um grupinho dentro da igreja, o grupo dos ministros, o grupo tal, não, nós estamos inseridos num todo da igreja, da paróquia e da pastoral. Eu acho que é importante isso, né? O que o autor quis dizer, a nossa capilaridade de atuação dentro da igreja. E ele segue, né, explicando que o eclesial, né, ele digamos assim, ele continua repetindo como se fosse uma ênfase relativo à igreja, a sua estrutura, os seus membros, a doutrina, as atividades. E coloca ali um contexto, digamos, que pode ser um exemplo, pode se referir a aspectos como a organização da igreja, a hierarquia eclesiástica, as atividades religiosas como a missa, os sacramentos, né? a parte da música, o ministério da música, ou seja, a atividade de ministro é ligada a toda e qualquer outra atividade. Por quê? Porque nós, uma das nossas atividades é levar Jesus Eucarístico para as pessoas, não só dentro da igreja, como nos hospitais, nas casas geriátricas, em suas residências. E no momento que nós levamos o Jesus Eucarístico, nós nos inserimos num todo da igreja e da sua história, não é? A pastoral ali significa relativo ao cuidado, à orientação e à promoção do bem-estar dos fiéis, especialmente no contexto religioso, né? E é verdadeiro, porque no momento que nós levamos o Jesus Eucarístico às pessoas que não podem mais vir na igreja, não têm condições sobre vários aspectos, ou idade, ou alguma deficiência, não é? Ou momentaneamente estão se recuperando de alguma enfermidade, a gente promove o bem-estar dessas pessoas de uma forma espiritual, dentro de um contexto religioso, não é? Então, ali diz, a ação pastoral visa conduzir os fiéis na fé, ajudá-los a crescer espiritualmente e a viver de acordo com os ensinamentos da igreja, além de promover o bem-estar físico e social dos membros da comunidade. Exemplo, uma ação pastoral, não é? Programa pastoral, visita pastoral.
E aí uma série de iniciativas que as igrejas, que as paróquias fazem, e nesse sentido nós como ministros, nós estamos, digamos, incluídos nesse todo e nesse específico também, não é? Em resumo, eclesial é mais amplo, abrangendo a estrutura e as atividades da igreja em si, enquanto a pastoral se concentra no cuidado e na ação dos membros da igreja para com seus fiéis. Muito bem. E ele segue aqui. Estas páginas querem, antes de tudo, as páginas do livro, né? Manifestar o agradecimento pelo serviço generoso e precioso de tantos homens, sobretudo mulheres, que executam, que exercem o ministério com amor à igreja, com amor aos irmãos e irmãs, especialmente aos enfermos, não é? Em todas as paróquias deve ser constante a formação desses ministros, para que se possa exercer esse ministério com competência e espiritualidade, para que se possa exercer esse ministério com, mais duas palavras aí, as outras duas eram eclesial e pastoral, agora é competência e espiritualidade. E eu, como educador corporativo, eu digo, mas por que competência e espiritualidade? Quais as competências? Pode ser que o livro, nas suas 152 páginas, com certeza nos capítulos poderão dizer, mas na apresentação ele cita, e aí eu fui atrás de algum comentário dele que possa, nesse momento, nos, digamos assim, esclarecer um pouquinho sobre que competências e espiritualidades são essas. Então, eu aí me recordei dos meus treinamentos, claro que eu não estou tentando transformar a atividade dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão numa atividade extremamente profissional, como se fosse uma empresa, com metas, com objetivos, mas existe a competência, né? Existe competência, tanto é que existe o curso de formação. Se existe o curso de formação é porque as pessoas precisam ser certificadas, existem algumas competências que precisam ser alinhadas, não é por isso que ele colocou. Então me lembrei que dos meus encontros eu falava muito para os líderes, para os gestores, para os coordenadores, aquelas pessoas que tinham subordinados, ou até para os próprios funcionários, nos treinamentos mais básicos, que para que possamos ter sucesso nas atividades profissionais, ou em tudo que a gente faz, nós precisamos ter conhecimento, habilidade e atitude, não é? E ali eu coloquei duas palavrinhas, competência e habilidade. A primeira que eu vou rever é habilidade. Ela se refere ao saber fazer algo, a capacidade prática de realizar alguma coisa. Por exemplo, tocar um instrumento musical. Tem pessoas que fazem um curso para aprender violão, ficam 2 anos aprendendo o curso, vão numa escola de música conceituada, numa faculdade de música, ficam 2 anos lá estudando, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, até mais. Recebe o seu diploma, recebem o seu certificado, tem o conhecimento, mas diz assim, eu não tenho habilidade, porque música não é para mim, eu não tenho perfil para tocar, eu vou tocar aqui para ti, mas tu vai ver que eu não tenho habilidade, assim, eu não tenho dom, né? Isso não é para mim, não é? E a competência é a capacidade de aplicar o conhecimento, as habilidades e as atitudes para realizar tarefas e para alcançar resultados. Em resumo, a habilidade é a capacidade de fazer algo, enquanto a competência é a capacidade de aplicar essa habilidade junto com o conhecimento e atitudes, para que possamos ter um resultado nisso, né? Competências. Então, para saber quais algumas competências que ele fala que os ministros devem exercer com competência. Eu achei aqui
Algumas, não são todas. Primeiro lugar, aqui aparece o conhecimento da liturgia. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele tem a obrigatoriedade de ter não só, eu vou ser um pouquinho mais, vou subir um pouquinho a régua, não é só a familiaridade com o rito da Eucaristia, ele tem que ter certo conhecimento da liturgia, não é? As normas litúrgicas, o missal romano, e ali cita um versículo da Bíblia, o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, dependendo da versão, dependendo da tradução: se apresente aprovado perante a obra do Senhor. Se apresente aprovado, ou seja, certificado, não é? Ou seja, para a obra do Senhor. Não venha de forma amadora, não é? Venha aprovado. Não é isso? Aprovado, em primeiro lugar, no coração. Traga a tua conversão, não é? A tua perseverança na fé, que as pessoas possam perceber. Traga, não é o teu conhecimento da faculdade, não é que todos tenham que fazer curso superior, que todos que tenham que devorar o catecismo, que tenham que fazer faculdade de teologia. Traga a tua sabedoria da fé, aquela que a gente aplica todo dia, com os irmãos, com a nossa família, com as pessoas que nós convivemos. A sabedoria, aquela experiência do dia a dia da vida em comunidade, né? A sabedoria. Então, venha com conhecimento da liturgia, mas traga a sabedoria da fé. Não é? Isso é competência, porque isso vai reverter na responsabilidade de cumprir a agenda dos ministros, de se apresentar de conformidade no altar, distribuir a comunhão com cuidado, com respeito, com reverência, de forma digna aos fiéis e com uma atitude servidora. Não com uma atitude assim de arrogância, achando que você adquiriu um poder, porque depois do curso de formação tivemos um encontro. Não, humildade, disposição de servir, como um chamado a servir a Deus. E a humildade vem em seguida ali, ó. Vem em seguida. Porque na espiritualidade, uma das competências é a vivência da fé. Ou seja, nós só conseguimos passar espiritualidade para as pessoas naquilo que a gente pratica. A atitude nossa, né? A nossa atitude de conversão, um profundo conhecimento do mistério eucarístico, praticando como na presença real de Jesus, sermos imitadores de Jesus, vida de oração e intimidade com Jesus. Isso eu falo sempre. O ministro, claro, às vezes pode acontecer que o ministro chega em cima da hora, atrasou o ônibus, o trânsito estava complicado, e você chegou e imediatamente você entrou na sacristia, colocou a sua opa e já foi servir o altar. Claro que isso pode acontecer, mas geralmente é importante o ministro chegar com uns minutos antes, se ajoelhar, fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, dedicar aquela atividade a Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, para servir o teu altar, Senhor. Que ao distribuir, que ao servir Jesus Eucarístico aos nossos irmãos, que eu seja um instrumento dessa ação. Trabalhe em mim, Senhor. Estou aqui, Senhor, para servir, para ser um instrumento, Senhor. Então nós temos que ter essa vida de oração e de intimidade com Jesus. E orar um pelos outros. Serviço ao próximo. Um coração aberto à caridade. À ajuda aos outros ao distribuir a comunhão. E aí, lógico, vem a humildade, né? Reconhecendo que o ministério
é um dom de Deus e não um poder, uma posição de destaque de ser mais do que os outros. Em resumo, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística não é apenas um trabalho a ser cumprido, mas uma chamada a crescer na fé, na união com Jesus, pelo serviço à comunidade. É um ministério que exige preparação, respeito, humildade, dedicação e o profundo sentido de espiritualidade. Então, gente, na página 9 nós paramos por aqui. No segundo vídeo nós vamos continuar, porque ele cita também 3 palavrinhas aqui importantíssimas. E no vídeo 2 nós vamos comentar a página 9, que é a apresentação do livro. Não entramos em nenhum capítulo ainda. As 3 palavrinhas é teologia, liturgia e espiritualidade. Por que ele fala que isso é importante na sua apresentação? Encontro vocês no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.